Olá, pessoal. Me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos curtos voltados para apoio ao curso de Fundamentos de Sistemas Operacionais e Redes. Nele, a gente vai falar um pouco sobre como obter ajuda a partir da linha de comando. Bom, a parte mais, digamos assim, a primeira parte que a gente fala quando está falando de pedir ajuda ou entender como os comandos funcionam, né? Já que a gente não vai decorar todos os comandos, o objetivo de cada um, as nuances, todas as opções que são muitas para cada comando, né? Combinações e por aí vai. A gente não vai decorar tudo isso. Então, o primeiro grande ajudante para conhecer como um comando funciona são as páginas do manual, né? Então, assim, o Linux ele é um sistema operacional que ele veio modelado após o Unix. E no Unix, os desenvolvedores eles criaram uma documentação de ajuda. Essa documentação de ajuda para os comandos era chamada de man pages, ou man de manual, né? Uma contração de manual. Então, até hoje a gente utiliza no Linux também esse mesmo formato, né? As páginas do manual para cada comando. E aí, basicamente, as man pages, elas fornecem uma descrição básica do propósito do comando, das opções, do desenvolvedor, enfim, como é que é como um manual de um eletrodoméstico, né? Vai vir os principais aspectos que o usuário que vai usar aquele eletrodoméstico precisa saber. Ou até uma recorrência, né? Você não vai lembrar tudo que está no manual, mas um dia, quando você precisa de informação, você vai lá no manual e confere, descobre, né? Enfim, como é que a gente acessa as páginas do manual? Você vai escrever man, que ele é um programa, também um comando, man espaço o nome do programa que você quer conhecer o manual. Então, por exemplo, se a gente ir lá na linha de comando do Linux digitar man espaço ls, a gente vai ver as páginas do manual referentes ao comando ls, né? E aí a gente pode navegar nesse manual usando as setas, a gente pode sair do manual usando a tecla Q, e essa é a cara do manual do ls, por exemplo, né? Ele é apresentado de forma paginada. Isso quer dizer que assim, agora a gente está vendo uma página, né, uma parte do manual. Você pode ir navegando com a setinha para ver o restante, ou utilizar a barra de espaço para pular de página em página. E quando você finalizou, parou de encontrou o que você queria no manual, enfim, aperta o Q para sair. Veja que o manual ele é composto por seções, né? A gente vai descrever cada uma. Mas basicamente vem o nome do comando, como é que ele funciona, mais ou menos, né? Tipo, como é que você vai utilizar esse comando? Ele tem opções, essas opções são obrigatórias, ele tem argumentos, né? Tem uma descrição um pouco mais detalhada, e aí vai se descrevendo cada opção possível no comando, por exemplo. Você pode utilizar aqui o ls com a opção "-a", ou "-all", é a mesma coisa. Então, normalmente os comandos podem ter duas versões da mesma opção, né? É a opção só com a letrinha, um menos uma letrinha, ou menos menos e a palavra inteira. E aí vai ter uma seção, um item descrevendo o que é que essa opção faz para esse comando, né? Por exemplo, o "-a" ou o "-" all não vai ignorar as entradas com o ponto à frente. Lembrando que no Linux, arquivos que começam com um ponto no nome são considerados ocultos. Então, se a gente utiliza só o ls em uma pasta, nessa pasta tem um arquivo que começa com ponto alguma coisa, esse arquivo ele não vai ser listado. Mas se eu utilizar a opção "-a", por exemplo, ls-a, o arquivo que tiver ponto também vai ser listado. Bom, como eu falei, as manpages elas são divididas em seções. Então você tem a seção nome, por exemplo, que fornece o nome do comando e uma descrição muito breve. Ó, o ls ele lista conteúdo de diretórios. Ponto. Aí você tem uma sinopse, que é aquilo que eu expliquei, que ele vai mostrar, por exemplo, esse comando ele é utilizado da seguinte forma. Comando, espaço, as opções, por exemplo, "-a", "-lh", espaço, argumento, né? Caso você queira, são todos opcionais. Mas isso varia de comando para comando, né? A seção descrição, ela já descreve de forma mais detalhada o comando, olha só. Lista informações sobre os arquivos, por padrão, o diretório atual,
ordenando as entradas alfabeticamente se nenhuma das opções for como ordenação ou uma dessas opções for utilizada. Então, de cara, a gente já sabe que se eu utilizar o comando ls, mesmo antes de eu utilizar, se eu utilizar o comando ls, ele vai listar o diretório atual, se eu não botar argumento nenhum. Já se eu botar um argumento, ele vai listar o conteúdo do diretório que eu passei como argumento, né? O meu ls, por padrão, ele já vai ordenar alfabeticamente. Então, se eu não fizer nada, ele faz isso. A menos que eu use alguma opção para mudar o comportamento, né? Então é mais ou menos isso. Aí tem uma seção que é de opções, que lista as opções possíveis, por exemplo, o menos "-a", que a gente usou como exemplo, mas tem vários outros, né? A cada comando vocês vão dar uma olhada específica. A seção arquivos fornece uma descrição mais detalhada do comando. Autor é a pessoa que desenvolveu, né, o comando, muitas vezes com contato possível para a pessoa ou organização. Report bug. Então, assim, eu descobri uma falha num programa, num comando Linux. Descobri uma brecha de segurança. Então, posso ir lá no report bug e ver como é que eu entro em contato com os desenvolvedores, né? Tem uma seção de copyright que vai trazer, por exemplo, esse comando, ele é um comando gratuito, ele é um comando código aberto, código fechado, ele está sob que licença? Nesse caso aqui, ó, o comando está sob licença GPL v3+, né? E tem uma seção See Also, que fornece uma ideia de onde você pode encontrar mais informações. Não é? Ó, por exemplo, aqui é uma informação enxuta no ManPages, mas você pode ver mais uma documentação mais detalhada nesse link aqui, Core Utils LS. Como é que eu procuro? Como é que eu faço o meu Ctrl F nessa página? Vamos supor que eu tenho uma página do manual bem grande, ou mesmo que não seja grande, assim, eu estou com pressa e quero ver se tal opção, ou como é que eu faço tal coisa em determinado comando. Eu escrevo assim que eu abrir o man, barra, o que é que eu quero procurar, né? Por exemplo, se eu escrever barra all, ele vai sair marcando os all, semelhante a um Ctrl S, né? Se não existir nenhuma ocorrência dessa string, vai ser retornado um padrão não encontrado. Aí, assim, nesse caso do all, ele encontrou o all aqui dentro da palavra alfabeticamente, né? Encontrou outro all em menos menos all, e vamos supor que vários aí no manual. Eu posso utilizar a tecla N de next, né? Tecla N do teclado, para ir pulando de um em um, certo? Todas as ocorrências da string que eu pesquisei. Há milhares de manpages numa distribuição Linux normal, né? Típica assim de servidor de usuários. Para essas manpages, elas são categorizadas por seções e por padrão há 9 seções, certo? Seção, por exemplo, de comandos gerais, chamadas de sistema, chamadas de biblioteca, arquivos especiais, formatos e convenções de arquivos, de jogos, seções variadas, né? A seção variados, que não coube em outra seção, comandos de administração do sistema e rotinas do kernel. Aí você pode procurar por seção especificamente, né? O man ele pesquisa cada uma das seções em ordem até encontrar a primeira ocorrência do que você queria. Então, por exemplo, o comando call ele pertence à primeira seção do man. É isso que significa aquele umzinho, né? Às vezes você encontra o mesmo nome a mesma palavra, né? A mesma ocorrência em diferentes seções. Por exemplo, PSWD. Ele vai estar. Você procurou aqui man-f PSWD. Ele está em várias seções, né? E aí cada uma tem uma breve descrição. Por exemplo, arquivo de password, né? Arquivo onde estão os nomes de usuário. Como mudar um comando, como mudar uma senha de usuário. Tem outro, como computar hashes, né, do PSWD. Então você vai encontrar possivelmente muitas ocorrências para o mesmo comando, dependendo do caso, né? E aí pode ser necessário você especificar uma seção diretamente para encontrar o comando. Então, por exemplo, eu quero man na seção 5 do PSWD, né? Que é essa de ocorrência de password. Aí eu vou direto, certo? E como é que eu encontro comandos na documentação? Existe um comando chamado erase, isso aqui. Se eu utilizar esse comando, então, erase ls, eu vou encontrar onde está o binário desse comando e onde estão as man pages relacionadas a esse comando, certo? Qual que é a diferença?
O binário, nesse caso aqui do ls, está na pasta /bin /ls e é o comando em si. As manpages, normalmente elas são armazenadas compactadas, certo? Utilizando o algoritmo gzip. Então, por exemplo, para o ls tem uma manpage em usr share main1p nessa pasta aqui, esse arquivo chamado ls1.gz. E tem um outro ls1.gz também nessa outra pasta. Existe um outro comando interessante para a gente localizar no terminal, através da linha de comando, arquivos e diretórios, que é o locate. O locate ele utiliza um banco de dados de arquivos e diretórios, certo? Esse comando ele pesquisa nesse banco de dados de arquivos e diretórios e, enfim, esse banco de dados ele pode estar desatualizado, inclusive. Todos os arquivos criados naquele dia eles são pesquisados com o comando locate, porque o banco de dados é atualizado toda noite. Então, assim, se de repente você está usando o locate e não está encontrando um arquivo diretório, é possível que ele exista, mas o banco de dados não esteja atualizado. Ah, então como é que eu forço uma atualização desse banco de dados? Como usuário root, você pode usar o comando updatedb. E aí o computador meio que faz um update de todos os arquivos e diretórios para aquele banco e você consegue utilizar o locate com certeza, digamos assim, sem dúvida de que o arquivo existe ou não. A saída pode ser bastante grande do locate, por isso a gente tem algumas opções, né, para filtrar, enfim, para ter uma saída menor. A opção "-c", por exemplo, para o locate, ele lista quantos arquivos correspondem. Então, ó, locate "-c passwd". Existem 97 ocorrências de passwd nesse Linux aqui. A opção "-b" só inclui listagens que tem o termo de pesquisa no nome base do arquivo, não é? Isso limita mais ainda a saída. Então, por exemplo, locate-b pswd. Ah, desculpa. Pswd. Bom, sobre a documentação de informações. Além do man, existe mais outras duas formas que a gente vai falar. Uma das formas é o info, é o comando info. Certo? Por quê? Porque apesar das manpages serem excelentes, elas tendem a ter algumas desvantagens. Por exemplo, a documentação ela é separada, né? A gente viu que é por seções. Às vezes é um pouco confuso, uma mesma. Não é como num livro que você vai ter uma explicação um pouco bem coerente para aquele comando, onde ele está localizado hierarquicamente, digamos assim, né? Enfim, é uma ótima recorrência, mas às vezes pode ser um pouco difícil da gente extrair mais informações sobre aquilo. Você só vai saber meio que como usar. É nesse sentido, e o objetivo, né? O comando info ele fornece a documentação sobre comandos e recursos do sistema operacional também, parecido com o man. Só que a documentação ela segue uma estrutura lógica, que facilita a leitura, que é uma coisa um pouco mais semelhante ao que a gente tem num livro, né? Você lá no início do livro tem explicando quais são os capítulos, o que está contido em cada capítulo, por aí vai. Ó, aí aqui tem uma referência interessante. Enquanto os manpages servem mais para referência, tipo, rapidamente eu quero saber quais opções são para um comando, como é que ele se comporta. A, o info, ele tem uma visão que facilita um pouco o aprendizado, né? Já que as coisas estão hierarquicamente organizadas, é mais fácil você, a partir do info, aprender como as coisas funcionam no Linux, né? Então aqui vai dar para a gente explicar melhor sobre o exemplo que eu dei anteriormente. Como é que a gente usa o comando info? Info, espaço, programa que eu quero conhecer. Por exemplo, info, espaço ls. Aí, ó, a próxima página, digamos assim, do info é sobre invocação do diretório. A parte superior dessa página do info aqui é listagem de diretórios. Então vocês percebem que parece mais com um livro, né? Por exemplo, capítulo, subcapítulo de listagens de diretório, tem o ls, tem o dir, e tem o tananã, tananã, tem outros, né? E aí, olha só, 10.1, ls, lista, conteúdo de diretórios. O programa ls, lista informações sobre arquivos, tananã. E aí, assim, vai tendo uma saída um pouco mais, parece mais com um livro, digamos assim. Você pode navegar pelas documentações também usando as setas, né? E essa documentação ela é dividida em nós, certo? E aí, assim, tem uma lista de comandos de navegação que é disponível se a gente utilizar o Shift H durante a leitura da documentação. Para sair da mesma forma que o man, a gente utiliza o Q.
E aí, como é que a gente pede ajuda adicional? Pessoal, apesar de ter as manpages, apesar de ter o info, às vezes você já tem familiaridade, você só está com dúvida rápida de uma opção, de um comando. Em geral, a gente acaba utilizando também o menos menos help. Ou seja, quem escreveu o comando ps, por exemplo, ou ls, ou qualquer outro comando, ele deixa uma opção, ele tem o menos a para tal coisa, o menos b para tal coisa, ele deixa o menos menos help para listar uma, digamos assim, uma ajuda rápida, bem objetiva mesmo. Tipo, se eu digito ps menos menos help, ele vai dizer, ó, que menos azão, menos a maiúsculo, lista todos os processos, menos c maiúsculo, faz por nome, menos G maiúsculo pelo ID de grupo real, então, suportando nomes. Então, assim, em uma telinha, eles conseguiram resumir as principais opções para o comando PS. Então, dependendo do caso, você tem várias opções para seguir o caminho que for mais interessante para você. Você pode começar pelo menos menos help, se você já está familiarizado com o comando. Se você não sabe nada do comando, ou pouco, o que é uma coisa mais detalhada, pode ir para o man, né? Já se você está estudando Linux, você quer navegar melhor em possíveis comandos relacionados, assim que você não sabe nem se existe, por exemplo. Você está no ls, você quer ver outros comandos que listam arquivos e diretórios que você não conhece, que pode ser que façam o que você deseja. Aí você já vai para o info, né? Na maioria dos sistemas, há um diretório onde a documentação ela é armazenada, a documentação adicional, certo? Percebam, antes de eu explicar isso aqui, eu vou falar os diretórios típicos. Em geral, por exemplo, /usr /share /doc ou /usr /doc. Muitas vezes, documentação adicional está localizada aqui. Mas percebam, quem desenvolve um programa, um sistema, vocês mesmos, quando forem desenvolver um programa ou sistema, se forem, em geral, vocês vão escrever um arquivo leia-me, né? Normalmente ele está assim, ó, leia-me maiúsculo, está lá na pasta do programa, entregue junto com o programa que você desenvolveu. Por quê? Porque essa é a documentação base para quem vai usar o seu programa. É uma documentação que não vai estar no Linux, por exemplo. Vamos supor que você criou um programa que a pessoa baixa e instala no Linux. Aí ela baixou o seu programa, ela vai olhar a pastinha e aqui vai dizer como é que instala, ou de repente enfim, detalhes mais importantes que você quer passar para o usuário de início. Né? Então, esse aqui é um exemplo de documentação adicional, tá certo? Bom, pessoal, a gente encerra esse capítulo 6 por aqui.